Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional, a nossa leitura, a qual nos faz ter mais entendimento, mais conhecimento, mais temor, mais sabedoria. E quanto mais nós nos aproximarmos do nosso Deus, como diz a tua palavra, que Ele nos ordena, nela meditar dia e noite, para que possamos cumprir tudo conforme aquilo que nele está escrito, para que prudentemente Ele nos conduza, nos faça prosperar o nosso caminho. E aqui está uma situação, como lemos ontem, no livro de 2 Reis 18, quando realmente Senaqueribe ele veio enfrentar o rei Ezequias, o único que fez aquilo que era certo perante o próprio Deus. Saber que luta sempre se levanta daquele que estão realmente fazendo aquilo que é certo. Mas este homem, então, como ele tinha a intimidade com o próprio Deus, com o próprio Senhor, com o próprio sacerdote, o próprio profeta da época, como ele foi altamente abençoado e recompensado. E aqui então, 2 Reis 19, ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E assim eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Ou seja, olha que situação. Está ali para ter o milagre da vida, a resposta que tanto tempo aguardando, esperando o filho nascer, mas não tem força para fazê-lo nascer. Quer dizer, imagine a angústia, imagine a situação desse rei Ezequias, onde Senaqueribe veio com a sua força, com o seu poder, com a sua opressão, colocando essa humilhação sobre ele. Mas aí então, ele chegando ao profeta: talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as palavras do comandante do campo e o que o Senhor dele, rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, e este lhe disse: digam ao meu senhor que assim diz o próprio Deus, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retomar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. E quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei de Etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com esse recado: diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que o rei da Síria tem feito as nações, como as destruiu por completo, e você haveria de livrar-se? Olha só, né? A maneira e a forma como chega o mensageiro e ordena e oprime. É assim que haveria de livrar-se? Você confia nesse Deus? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, de Horã, Recefe, do povo de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servafaim, de Reno e de Iva? Então Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Dá ouvido ao Senhor e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações, os seus territórios em um deserto. Atirou os deuses delas no fogo, os destruíram, pois não eram deuses.
era apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, o nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és, Senhor, és Deus. Então Isaías, o filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra eles. Olha que lindo, que maravilhoso. O rei Ezequias, lá no templo, ele rasga ali as suas vestes, ele se apresenta perante o Senhor, apresenta as cartas que ele recebeu dos mensageiros, a afronta que teve sobre o próprio Deus vivo, conforme ele demonstra ao próprio Deus, ele mostra as suas razões, dizendo sim, é verdade o que eles fizeram, ao qual, mas são deuses de madeira, Deus que fez pelas mãos humanas, mas o Senhor é nosso Deus vivo, porque Ezequias tinha algo íntimo com o próprio Deus, ele tinha uma intimidade, uma comunhão maior, e no mesmo instante o próprio profeta Isaías já recebeu do próprio Deus a direção, dizendo: pode mandar a ele que eu ouvi a sua oração. Olha que lindo, isso é algo maravilhoso. Enviou uma mensagem a Ezequias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel? Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano, derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças, desanimem-se envergonhados, como são pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer? Mas eu, porém, sei aonde você está, sei quando você sai e sei quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e eu farei voltar pelo caminho por onde você veio. E você, Ezequias, darei esse sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plante vinhas e comam do seu fruto. Mas uma vez um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raiz na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, e nem construirá rampa de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, onde o Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio, e quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando o templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarizer mataram na espada e fugiram para a terra de Ararate. O seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor.
Olha só o fim de um rei, de um reinado, a qual você exaltou de sobremaneira, afrontou o exército do Deus vivo, e como foi humilhado, como foi realmente dilacerado, destruído. Um anjo veio e acabou com a festa, acabou com tudo aquilo que era arrogância, soberba deste homem. Porque assim Deus diz e Deus ele faz acontecer. Não tem quem possa invalidar o teu agir, teu querer e o teu trabalhar. Quando Senaqueribe se humilhou aos pés de Jesus, aos pés do próprio Deus, quando você se prostra aos pés do próprio Senhor que te formou, que te fez, ninguém pode ser contigo, ninguém pode te roubar, te saquear, te envergonhar, ainda que possam ter vencido outras nações, que seja, venceram tantas coisas, mas se você é de Deus, se você está em Deus, não há mal, não há nada que possa tocar. Por isso que ele fala, não temas que eu sou contigo. E pelo amor a Davi, essa tribo de Judá, esse remanescente sobreviveu. Quantas situações, um rei se salvou em tantos outros reinos, um rei fez a diferença, aonde esse rei Senaqueribe foi tão envergonhado, foi tão humilhado, e como foi dito, nenhuma flecha vai ser disparada nessa cidade, não vai enfrentar um só escudo que seja, não vai ter rampa, não vai ter nada. Pelo caminho por ele veio, ele vai voltar. Então você nem chegou a guerrear, e naquela mesma noite o Senhor mandou um anjo, olha só, naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento. Olha só que maravilha, 185 mil homens no acampamento. Imagina o tamanho do exército que Deus tem o poder de acabar num só segundo, num só minuto, enfim, que seja, ele fez. Ele acabou com 185 mil homens naquele acampamento. E quando de manhã levantaram-se o povo, o lugar estava repleto de cadáveres, e naquele então desmontou o acampamento e foi embora. Ficou na sua casa em Nínive, e ele foi morto pelos seus próprios 2 filhos. Então olha só, Deus ele ordena a palavra e ela se cumpre de forma verdadeira e leal sobre nós, porque Deus é verdadeiro para isso e muito mais, em realizar obras e milagres e maravilhas que a gente nem imaginei, não tem nem como imaginar a maneira e a forma como ele ia trabalhar e fazer, realizar tal milagre em nossas vidas, amém? Assim foi no deserto, quando venceram as batalhas, e assim será com aqueles que confiam e que acreditam no Senhor, porque Deus é fiel para isso e muito mais, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer e peço ao Senhor que a tua presença venha falar fortemente conosco, fortemente em minha alma, fortemente em meu coração, e que nada, meu Pai, possa nos afastar de ti, e que a sua presença ela fale de forma muito especial no nosso coração, e que sejamos altamente agraciados, recompensados, Pai, por essa fé, que nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nada possa nos impedir ao lugar desejado, e que essa presença ela reine, ela governe, ela prospere de forma abundante, meu Pai, sobre nós. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, meu Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, seu coração, sua alma. Não tenha medo do tamanho do rei que possa vir sobre a tua vida, ou a adversidade, ou a impossibilidade, a dificuldade que seja. É só você se prostrar perante o Senhor, apresente Ele as suas razões. Quanto mais você for reto aos seus olhos, mais Ele vai te justificar de forma rápida que você jamais possa imaginar. Amém? O mal que veio sobre a sua própria vida, como diz a palavra, ele pode até vir por um caminho, mas por 7 caminhos irão fugir diante de ti, porque Deus é fiel para isso e muito mais. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe muito e prospere muito, e que essa paz de Deus ela possa reinar, governar e realizar muito mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito, fica com Deus, quem precisar, pode contar conosco nas mensagens, orações, em nome de Jesus.